Seja bem-vindo ao mundo marcial. Imagine uma arte que nasceu no frio do norte da China, moldada por guerreiros e lapidada ao longo de séculos. O Tianquan não é apenas uma luta, é um espetáculo de chutes longos, acrobacias e golpes precisos, carregando consigo a força de um campo de batalha e a beleza de uma tradição milenar. Hoje, vamos revelar como essa arte conquistou o Wushu moderno e ainda se mantém perigosa no combate real. Nos tempos antigos, quando as vastas planícies do norte da China eram palco de batalhas sangrentas entre clãs, reinos e impérios, surgia a figura de um jovem guerreiro chamado Xiao Kuan. Ele não era apenas rápido com a espada ou certeiro com a lança, Xiao possuía uma inteligência tática incomum. Observava cada movimento do inimigo, cada fraqueza na postura, e moldava suas próprias técnicas para explorá-las ao máximo. Com o tempo, desenvolveu uma forma de combate que unia ataques amplos, deslocamentos velozes e combinações fluidas, de modo que um golpe se transformava naturalmente no próximo, sem dar brechas para reação. Seus movimentos se estendiam como rios em fúria, fluindo sem interrupção, cercando e dominando o adversário. Essa criação ficaria conhecida como Tianquan, o punho longo. Naquela época, os campos de batalha não eram lugares para lutas travadas de perto por muito tempo. Guerreiros precisavam atingir o oponente antes que este se aproximasse, e o terreno aberto favorecia técnicas de alcance e agilidade. O Tianquan nasceu com essa mentalidade, passos largos para cobrir distância em instantes, chutes altos capazes de surpreender e derrubar a distância, e golpes que usavam não apenas a força dos braços, mas o corpo inteiro, transferindo energia desde os pés fincados no chão até as mãos. Com os séculos, essa arte absorveu saberes de outros estilos famosos do norte. Do Tianquan, herdou a elegância e os arcos amplos que confundem a visão do inimigo. Do Huaquan, a suavidade e velocidade nas transições entre ataque e defesa. Do explosivo Pao Shui, tomou emprestada a potência bruta de golpes que pareciam explodir no impacto. Do Hongquan, incorporou a base sólida e a precisão cirúrgica dos ataques. Monges do templo Shaolin do Norte, com sua disciplina quase sobre-humana, lapidaram o Tianquan, enquanto guerreiros da etnia Wei e viajantes vindos das fronteiras ocidentais trouxeram influências e variações, enriquecendo ainda mais o estilo. O Tianquan não é uma arte marcial de gestos curtos ou de confronto fechado. Era um estilo que explorava o espaço, que usava movimentos longos para manter o inimigo afastado, chutes potentes para desestabilizar adversários e golpes diretos que combinavam força e velocidade. Seus praticantes treinavam em grandes pátios de terra batida, onde o eco do espaço se misturava ao som das roupas pesadas cortando o ar. A base do treinamento era o Tantui, uma série de movimentos repetidas exaustivamente. Nessas sequências, os discípulos aprendiam a transferir o peso do corpo com suavidade, impulsionar chutes explosivos e manter a postura baixa para não perder estabilidade. Cada linha fortalecia pernas, quadris e a resistência geral, um treinamento físico e mental que preparava para o que vinha depois. Com o tempo, o estilo incorporou o uso de armas, e os guerreiros se tornaram mestres no manuseio da lança, da espada reta Jian, da lâmina curva Dao, do bastão e até de armas mais incomuns como o Shuang Gou, ganchos duplos que podiam prender, cortar ou desarmar o oponente. Nos campos de treino, era comum ver faíscas quando lâminas se cruzavam e ouvir o som seco de bastões de madeira se chocando com força. O Tianquan também trazia uma identidade própria na postura e na movimentação. As posições eram baixas, quase tocando o chão, para aumentar a estabilidade e gerar explosão nos ataques. Os chutes vinham altos, mas eram controlados para manter o equilíbrio. Os braços se estendiam em ângulos largos, criando uma estética fluida e, ao mesmo tempo, uma barreira defensiva. Essas características marcavam o estilo como parte da tradição do norte da China, onde se dizia que no sul se domina o punho, no norte se dominam as pernas. Apesar de sua origem marcial e ligação direta com o campo de batalha, o Tianquan não se limitou à guerra. Com o passar dos séculos, foi se infiltrando nos vilarejos, sendo ensinado nos pátios das mesquitas e nas casas de família. Cada mestre adaptava ligeiramente a técnica, mas sempre preservando os princípios originais de amplitude, precisão e fluidez. Era mais do que luta, era herança cultural, transmitida de geração em geração como um código de honra e sobrevivência.
No início do século XX, quando a China passava por transformações políticas e culturais profundas, surgiu a necessidade de preservar as artes marciais tradicionais. O Chiang Chuan foi levado para o Instituto Central de Artes Marciais de Nanjing, onde se tornou uma das joias do programa. Ali, sob a orientação de mestres lendários como An Shintar, os alunos treinavam em pátios abertos, repetindo incansavelmente sequências de golpes, saltos acrobáticos, chutes giratórios e variações que, para os leigos, pareciam meros exercícios coreografados, mas cada postura tinha função combativa: atacar, defender, desequilibrar ou finalizar o oponente. Com a chegada da República Popular da China, o Chiang Chuan foi reformulado para brilhar nos palcos e competições. Surgiu o Wushu moderno, no qual o punho longo se tornou símbolo de força, velocidade e espetáculo. Saltos mortais para frente e para trás, giros aéreos, aterrissagens precisas e golpes executados com uma explosão de energia transformaram a arte marcial em algo que arrebatava plateias no mundo inteiro. Mas, por trás de todo o brilho e acrobacia, persistia a alma do estilo, a mesma que nasceu nas mãos de um jovem guerreiro que, há séculos, entendeu que vencer uma luta era mais do que força bruta, era a perfeita combinação entre alcance, velocidade, técnica e espírito. Os primeiros elementos técnicos que saltam aos olhos é a amplitude dos movimentos. Braços e pernas se estendem ao máximo, criando um alcance que mantém o adversário distante e abre espaço para contra-ataques devastadores. Cada golpe não é apenas um ataque isolado, mas parte de uma sequência contínua, onde o corpo nunca para, sempre em transição, sempre em fluxo. As posições baixas são uma marca registrada. Elas exigem força nas pernas e resistência física, mas oferecem estabilidade quase inabalável. O lutador de Chiang Chuan parece colado ao chão, pronto para explodir em um salto ou girar com velocidade surpreendente. Essa base sólida é o que sustenta a potência dos chutes e a precisão dos socos. Falando em chutes, no Chiang Chuan eles são rápidos, longos e variados, frontais, laterais, giratórios, com saltos e até combinações acrobáticas. Muitos começam com um impulso discreto e terminam com uma extensão total, capaz de atingir o oponente mesmo à distância. Essa ênfase nas pernas é típica do norte da China, onde se diz que as pernas são a alma do combate. Os golpes de braço são retos, limpos e penetrantes. Ao contrário de estilos que se prendem a bloqueios rígidos, o Chiang Chuan prefere desvios rápidos, entrando na guarda adversária com movimentos que lembram o corte de uma lâmina. Não é força bruta, é precisão cirúrgica. Outro detalhe impressionante é o uso do corpo como um todo. No Chiang Chuan, cada ataque vem do chão, passando pelas pernas, quadris e tronco antes de chegar aos braços. Isso cria uma transferência de energia que multiplica o impacto, mesmo em golpes aparentemente simples. A mobilidade é constante. O praticante nunca fica parado, alternando avanços, recuos e deslocamentos laterais com fluidez. Essa movimentação confunde o adversário e abre brechas para ataques fulminantes. Quando o Chiang Chuan incorpora armas, cada técnica ganha uma nova dimensão. Com a lança, a velocidade e o alcance aumentam a níveis quase impossíveis de enfrentar. Com a espada, a precisão se transforma em cortes rápidos e transições suaves. Com os ganchos duplos, surge um jogo de captura e contra-ataque que pode neutralizar qualquer investida inimiga. O treino constante refina a coordenação entre mãos, pés e olhar. O praticante não apenas golpeia, ele lê o adversário, antecipa o movimento e já se posiciona para o próximo ataque antes que o primeiro termine. E, acima de tudo, o Chiang Chuan carrega a estética de uma arte marcial que não nasceu para o espetáculo, mas para a sobrevivência. Por isso, por trás de cada acrobacia, existe lógica de combate, por trás de cada movimento bonito, existe uma intenção letal. O Chiang Chuan é prova viva de que as artes marciais não são apenas golpes e movimentos, são também história, identidade e disciplina. É muito mais do que um espetáculo visual. Ele é a prova de que a arte marcial pode ser, ao mesmo tempo, bela e mortal. Cada salto, cada chute e cada transição de postura carrega séculos de evolução, combinando tradição, disciplina e estratégia. Se você curtiu conhecer mais sobre essa arte incrível, deixe seu like. Inscreva-se no Mundo Marcial e comente qual outra arte marcial você quer ver aqui no canal. Até o próximo vídeo.